oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 16 de arte. Hoje vamos falar dos elementos que constituem o movimento. Nesse movimento, eu vou abordar de um modo bem geral, não voltado somente à dança. Claro que a dança vai abordar um movimento, muito mais completo, mas o movimento como os simples movimentos que a gente faz no dia a dia. Como objetivos, temos explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando criticamente o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea, experimentar e analisar os fatores do movimento. Então, para essa classificação desses fatores do movimento, eu vou usar então a teoria do Rudolf Laban. Mais adiante eu vou explicar um pouco quem era ele, o que ele fez. Então, ele classificou esses elementos como fluência, espaço, peso e tempo. Segundo ele, então, esses 4 elementos, eles vão constituir qualquer movimento, seja ele dançado, seja ele intencional ou não. E dentro deles vão ter, então, pequenas divisões e diferenças, então, quanto, por exemplo, quando um movimento relacionado ao peso, quando ele vai parecer suave, leve, quando vai ser pesado, então tudo isso tem a ver com o movimento, E tem então diferentes graus, de manifestação. Então, quem foi Rudolf Laban? Ele também, seu nome completo, Rudolf von Laban, ele nasceu em 1879 na Eslováquia. Ele foi um bailarino e coreógrafo e considerado aí o maior teórico da dança do século XX e é conhecido como o pai da dança-teatro. Então, além de coreógrafo, bailarino, ele fez muitos estudos então teóricos acerca da dança, do movimento e sendo aí o precursor dessa dança-teatro. Então, o que ele buscou? Explorar, ampliar assim na sua magnitude todas as formas e as intencionalidades do movimento. Nas suas teorias e a coreografia estão entre os fundamentos principais da dança moderna e fazem parte aí de toda uma abordagem contemporânea da dança. Então, mesmo ele nascendo lá em 1879, as suas teorias são muito atuais e utilizadas na dança contemporânea, então, até os dias de hoje. Grande parte aí do trabalho dele aborda os elementos que constituem o movimento, como eles são utilizados, enfocando também nas razões psíquicas e fisiológicas que levam os seres a se movimentar. Então, antes da gente falar no movimento como dança, o próprio movimento aqui, de eu gesticular ou de eu ficar em pé, fazer um movimento para frente, para trás, então tudo isso tem uma intencionalidade, e tem a ver também com o nosso estado psicológico também, por que não dizer, Então, por exemplo, quando alguém está eufórico, muito feliz, vai sim transmitir nos seus movimentos isso também, Então, ele considerava a forma como cada pessoa se movimenta como uma expressão da sua personalidade. E se formos pensar, o próprio gesticular com as mãos enquanto fala, ou alguém que fica estático, é um reflexo da sua personalidade. Na busca, então, de uma maior precisão corpórea, o Laban se utiliza de figuras geométricas para dar um suporte à movimentação do ator, do dançarino. Então, o que ele vai criar aí? Estruturas para se basear em quais são aí as possibilidades do movimento, Aqui nós vemos, mais nítida nessa figura, ele desenvolve então a quinesfera, ou também chamada de cinesfera, que é essa estrutura ali que a gente consegue ver, que ela alcança assim, ela representa tudo o que a gente alcança ao redor do nosso corpo, Seja perto, longe, grande ou pequeno, tá? Essa esfera, ela delimita o limite natural do espaço pessoal, ao entorno do próprio corpo, tá? Então, o meu movimento, essa quinesfera representa todo o movimento que o meu corpo consegue fazer no espaço, Os limites do próprio corpo.
né, esses parâmetros aí que o Laban se baseia, eles são movimentos como respiração, né? O esticar-se, o levantar-se, como eu falei, parte do básico. Então, parte daquele movimento de inspirar, né? O próprio movimento do caminhar, então movimentos do cotidiano que vão despertando esses estudos. E são movimentos que a gente faz de uma forma automática, mas que a gente torna consciente também, especialmente quem utiliza, né, de forma profissional o corpo, né? Os dançarinos, por exemplo. Então, aquilo que é um ato automático, por exemplo, caminhar, né? Um dançarino ou um ator mesmo, ele precisa muitas vezes modificar esse movimento que até então seria, né, inconsciente, né? A pessoa não pensa para andar, só anda. Mas vai desenvolver maneiras diferentes, intencionalidades diferentes, que aí vai ser uma coisa pensada, uma coisa consciente, né? Que esse bailarino vai ter que fazer determinado movimento. Então, quais são, né, um pouco mais desses 4 fatores, então, segundo o Rudolf Laban? Começamos com a fluência. A fluência, ela tem a ver aí com a tensão muscular, tá? Com o qual aí se deixa fluir esse movimento, né? Uma fluência contínua ou interrompida e os seus graus de tensão. Então, essa fluência, né, essa fluidez aí do movimento, ela pode ser interrompida ou contínua, né? E ter tensões diferentes no que diz respeito a ter, até por que não dizer, uma concentração maior ou uma coisa que flui naturalmente. No fluxo livre, o exemplo é uma corrida, né? Você vai correr ou vai dar uma caminhada em um parque. É uma movimentação sem interrupção, né? É onde a pessoa se movimenta livremente, como quiser, desde que não esteja pausas. Então, é um fluxo livre. O que também pode ser comparado ao fluxo de um rio. É uma coisa que não tem uma interrupção, é um fluxo livre e contínuo. O fluxo conduzido ou controlado, né? O nome já define aí bem bacana. Então, é quando tem uma maior tensão muscular para que se possa controlar a intensidade do movimento. Então, enquanto uma pessoa faz uma corrida, né, num parque, por exemplo, ela só corre, né? Ela não tem essa preocupação da tensão muscular em parar abruptamente ou enfim, né? Imprevistos podem acontecer, mas não é o plano, é que seja algo contínuo. Já esse gesto controlado, por exemplo, a escrita, né? Nós temos uma tensão muscular preparada para que a gente, né, pressione a caneta de determinada maneira sobre o papel ou tenha uma agilidade maior ou menor. Então, são maneiras que a gente controla para fazer esse movimento. Então, vejam, falando dessas teorias do movimento, essas até então nem citam, né, a dança, mas podem sim e são utilizadas, né, na dança e no teatro. Por quê? Um exemplo desse fluxo controlado. Coreografias que utilizam pausas e interrupções, né, estilos de dança que utilizam muito esse fluxo controlado. O interrompido é quando tem um máximo de tensão para que se faça uma interrupção assim repentina do movimento, né? São movimentos quebrados, né? Picados. Um exemplo é o escovar os dentes, né? Nós temos claro que acaba sendo um movimento natural, né? Uma ação natural, mas a gente precisa de um movimento muito específico e que gera aí uma máxima tensão, né? Quando eu falo dessa tensão, também não é aquela tensão de estresse, né? É a tensão da força, da precisão que você vai utilizar para realizar esse movimento. Outra característica, então, né? Outro fator aí do movimento é o espaço. Ele pode aí ter relação do corpo com o ambiente, com o espaço, por exemplo, bailarinos em um palco, o corpo com o próprio corpo, que é o caso da sinesfera, da quinesfera que eu falei, né? São os limites que a gente alcança, então, com o próprio corpo. E também em relação a um outro corpo, né? Ou objeto.
Então, esse espaço é muito relativo, né? Também definir, né, se é um espaço grande ou pequeno, então varia muito de acordo com as características, né, do espaço, do corpo, do ambiente. Esse espaço, então, né, falando, ele pode ter níveis. Aqui as imagens falam por si só, né? O que seriam esses níveis, então, considerando os movimentos? Imaginando o que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando um nível médio, porque eu mexo minhas mãos, eu não toco o chão, também não faço movimentos acima da minha cabeça. E isso as imagens representam muito bem. Nesta primeira, uma bailarina está realizando uma coreografia no chão, então em uma postura abaixo da sua cabeça, abaixo da cintura, né? Então ela está no nível baixo desse espaço, considerando. A imagem do meio está em um nível médio, né, considerando a pessoa em pé, né? E a terceira imagem representa saltos. Não só o salto, mas se o movimento estivesse então acima da cabeça, né, já estaria considerando esse nível alto do movimento. Em coreografias, né, voltando para a dança, em uma única coreografia podem ser usados aí, né, esses 3 níveis. No dia a dia, não é tão comum em movimentos do cotidiano, né? Acredito que a gente utilize mais aí os baixos e médios, né, do que os acima da cabeça. Mas para ver, a gente fala em movimento, é uma coisa tão comum, a gente faz até sem pensar, mas o quanto pode ser estudado atrás disso, né? O quanto esse teórico Laban, ele observou para classificar todos esses movimentos. Outro fator dentro do espaço é a dimensão, então, que é a extensão entre 2 direções opostas, né? Ele é um elemento básico de orientação no espaço também. Então, são as 3 dimensões aí, a altura, a largura e o comprimento, né? Que nós podemos considerar aí como as dimensões do espaço. Do espaço também, citamos a direção, que é para onde esse movimento vai, a trajetória, né? Aqui eu ilustrei com 2 bailarinas, então elas estão indicando direções diferentes, ou o simples fato de você, alguém lhe pergunta uma informação onde fica determinado lugar e você aponta, então é a direção, para onde esse movimento vai te levar. Também temos o deslocamento dentro do espaço, né? Como o espaço é amplo. Esse deslocamento, ele vai ser utilizado quando você vai a pontos específicos de um local, né? Mais específicos, por exemplo, de uma coreografia. Há espaços demarcados, a utilização completa do palco. Então, é aquela intenção do local, né? Do espaço que será utilizado para determinado movimento. Outro fator, então, segundo Laban, é o peso, né? O peso, ele se refere à mudança de força empregada por esse movimento. Então, o peso, ele pode ser um peso leve, né? Como o acariciar o rosto de alguém, o fazer o carinho em um animal de estimação, uma bailarina na ponta dos pés. Então, é aquela sensação que transmite leveza, que transmite algo muito leve, algo muito sutil. Já o peso pesado, né, existe uma carga maior no movimento. Então, por exemplo, né, o martelar um prego, um exemplo ali, o elefante andando, né, ou dar um soco em alguém, são exemplos que utilizam de força. Então, o movimento tem a força para isso. Ou mesmo em coreografias, levando, né, para o lado da dança. Aqui, por exemplo, nessas imagens ilustradas, né? A imagem de baixo parece que a bailarina, nossa, é uma facilidade que levanta ela, parece muito leve. Já a imagem de cima nos remete a algo pesado, né? Algo que está, então, sendo dificultoso. Então, não só a ação em si, como martelar alguma coisa, a gente percebe que exige um peso no movimento, mas nós podemos caracterizar esse peso também, né, com a expressão, então, do movimento, do corpo. Outro fator, então, é o tempo, né? O tempo é a velocidade em que esses movimentos são executados. Mas essa é uma qualidade do movimento que ela é bastante subjetiva. Por quê? Esse tempo, para a gente perceber se ele é rápido ou se ele é lento, é preciso ter algo para comparar.
tá? Sempre é preciso ter um parâmetro de comparação, porque, vamos dar um exemplo, o jeito de caminhar, né? Eu posso considerar que eu caminho rápido, mas se eu encontro com alguém que caminha mais rápido do que eu já vou achar, né, tirar essa ideia. Então, é preciso ter uma comparação para se dizer, então, se classificar se esse movimento é rápido ou é lento. Indiferente, né, numa coreografia, numa dança, em movimentos do cotidiano, é preciso, então, ter essa comparação para você poder, né, classificar, então, se ele é rápido comparado àquilo ou lento. Quero encerrar com uma fala do Laban, em que ele diz o seguinte: enquanto que os movimentos dos animais são instintivos e basicamente realizados em resposta à estimulação exterior, os do homem encontram-se caracterizados por qualidades humanas. Por intermédio deles, o homem se expressa e comunica algo do seu interior. Tem ele a faculdade de tornar consciência dos padrões dos seus impulsos, criam e de aprender a desenvolvê-los, remodelá-los e usá-los. Então, diferente, né, dos animais que agem instintivamente, a gente tem a consciência do movimento. Então, isso nos difere e isso que ele estuda para classificar, então, esse movimento nessas 4 maneiras que são muito amplas e que muitas vezes a gente nem para pensar que, né, o quão diferente podem ser. Muito obrigada, até a próxima!